Bem-vindos ao nosso encontro semanal. A pauta de hoje é a China. A China, ou melhor, a República Popular da China, tem uma população estimada em 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ou mais do que isso. A nível de comparação, nós, brasileiros, pela estimativa do IBGE, somos pouco mais de 210 milhões. Bom, para falar sobre esse país, aliás, tão falado nos últimos dias, nós trazemos o gestor de suprimentos Felipe Pavan, que viveu na China com a sua família, onde inclusive nasceu um dos filhos dele. Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa, né? China. China, quando vocês viveram lá, a China que nós pensamos em conhecer hoje, como foi a vida de vocês por lá? Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. É uma boa pergunta, pois a gente muitas vezes, por questão do livro de história, do livro de geografia, tem aquela ideia mais espiritual da China, mais tradicional, e chegando lá você encontra cidades com edifícios de 40, 50 andares em cada esquina. Cidades nível de Europa, com infraestrutura que nós nem sonhamos ter aqui. É um choque inicial, mas depois você vê que eles também estão se ocidentalizando. Isso é bom ou ruim? Bom, isso tem os dois lados, óbvio, né? Para o governo deles, desde 2013, o Xi Jinping, quando assumiu, ele falou com todas as letras que acha que o chinês está muito ocidental. Até porque o efeito colateral disso é uma inflação muito alta. Mas eles sabem que é necessário ter o consumo interno e é necessário ter costumes mais ocidentais, até para receber mais turistas, até para poder se comportar fora do país e para se aproximar culturalmente do Ocidente. Há coisas que eles estão um pouco atrás de nós. O que se vê, né, Felipe, principalmente em tempos de redes sociais, e a polarização brasileira, é que se critica em tese o comunismo ou o esquerdismo. O que é realmente o regime político na China? Olha só, bom, é um partido vermelho que é o dono do país, é um partido apenas, não há voto. Existem 8 candidatos, que um deles vira o presidente durante 8 anos, 4 mais 4, o que o Xi Jinping já alterou e vai ficar 12, né? O fato é, onde eu vejo o socialismo lá? No controle de informações. Então, por exemplo, o Google não funciona, e o motivo é porque o Google não quis assinar, que a China queria ter o controle das informações do Google, o Google não permitiu, por uma questão de liberdade. Então, o Facebook não funciona, o WhatsApp não funciona, e eles queriam ferramentas próprias. O acesso à internet é limitado, passa por um filtro deles, então sites fora da China são muito lentos e os locais são muito rápidos. Isso existe sim. A gente vê o socialismo, você não pode falar sobre o Tibete, é uma das coisas que você recebe quando vai fazer o visto para morar na China. Eles falam com todas as letras que o Tibete não é um país, não podemos reconhecer como país, que Taiwan não é um país, não podemos reconhecer ele como país, e que não devemos falar sobre isso. Isso aí sem nenhum tipo de pudor. Sim, mas são entes federativos com administração própria ou não? Não, Tibete não. Taiwan sim, Tibete não. Tibete é um estado da China que precisa de visto para ir lá para o próprio chinês. O chinês, aliás, não pode ir lá sem autorização. E a Taiwan também, chinês não pode ir. E chinês que vai a Taiwan, à exceção da província de Fujian, porque é a província mais próxima, então, por uma questão de negócio, eles podem ir movimentar. Todas as outras províncias só podem ir com visto e acompanhando pessoas chinesas. Quer dizer, é como se nós precisássemos de visto para ir para Santa Catarina. Exato. Exato, precisa de visto e não pode ir sozinho, tem que ir acompanhado. Acompanhado por? Pessoas do governo chinês. Se eu não moro em Fujian, eu não posso ir a Taiwan fazer negócio.
Não posso. Eu só posso ir a turismo acompanhado por agentes do governo da China. E como é que explica o poderio econômico da China? Bom, a China tem um padrão, ela trabalhou a matriz produtiva de maneira maravilhosa. Isso aí temos que tirar o chapéu. A questão de estradas, a questão de portos, né? Então, eu morava numa cidade chamada Shenzhen, no sul da China, ao lado de Hong Kong. Num raio de 40 quilômetros, haviam 42 portos. Então, isso aí já dá uma mostragem da capacidade produtiva de escoar a seus produtos. E eles têm uma área muito grande, né, de pessoas com indústrias e um incentivo muito direcionado, que esse, sem sombra de dúvida, para mim, é o grande diferencial. Um imposto único, que é o IVA deles, 17%, porém com regras extremamente claras. O que eu posso fazer e qual que é o desconto que eu tenho para exportar. Então, eles conseguem, sim, ser competitivos. E sobre ser competitivo, tem um lado muito interessante, que eles controlam o dólar, né? Porque a moeda deles só desvaloriza, mas não é por uma questão econômica natural. É forçado a desvalorizar. Inclusive, desde 2012, os Estados Unidos, desde Obama, pressiona muito eles, porque eles acabam estragando os outros países, né? Uhum. Em novembro de 2012, era 6,15 o renminbi em relação ao dólar. E de um dia para a noite, ele foi para 6,65. E Obama foi muito forte falando contra eles. O meu funcionário, chamado Han Fan, na época, meu colega, ele ficou muito indignado, que não tem que se meter na nossa vida. Eles têm esse pensamento, sim, que nós somos soberanos sobre nossas decisões. Ou o governo deles é soberano? Eles se consideram governo, né? Como todo povo, eles se consideram governo. Isso é muito bem vendido lá. E eu expliquei por que competia injustamente com os outros países. Uhum. Para curiosidade, hoje é 7,15 o renminbi para o dólar. Eles valorizaram mais ainda para manter a competitividade. Quer dizer, $1 americano compra 7,15 renminbi, que é a moeda local. E o poder econômico é poder produtivo, incentivo, produz localmente. Isso aí é espetacular. Tá, mas, Felipe, num país onde o governo é dono de tudo, em tese, ou todos são o governo e o governo tem tudo, existe uma liberdade econômica, uma concorrência, ou o governo focou, nós vamos produzir isso aqui, nós vamos produzir outra coisa ali? Como é que funciona a organização econômica deles? Existe um documento oficial, a qual eu tinha acesso por ter uma empresa chinesa, que diz o que eu posso fazer na China, o que o estrangeiro pode fazer. Então, há indústrias que ninguém pode fazer. Então, por exemplo, indústria petrolífera, não, só pode a China ter a Sinopec, que produz petróleo. Que, obviamente, é estatal. Estatal. O que impede compra de concorrentes, né? Porque eles não conseguem nem suprir a própria demanda. Aí, por exemplo, vamos falar de químicos especiais. Não, aí pode ter produção de estrangeiros perante acordo comercial com a China. Alguns tipos de empresa, por exemplo, a Embraer estava lá na época, né? Eu tive com o presidente da Embraer, o chinês lá, na época. A Embraer, ela era obrigatoriamente tem que ter um sócio chinês. Assim como as montadoras de carro, eles têm que ter um sócio chinês. Então, assim, tu pode vir fazer. Então, se torna curioso, porque tu vai numa concessionária, lugar das concessionárias juntas, então tem 3 Volkswagen. Cada Volkswagen faz um tipo de Volkswagen diferente, com um sócio chinês diferente. E assim que eles conseguiram trazer, né, seus parceiros estrangeiros. Tá, e aquela concepção generalizada sobre a qualidade dos produtos chineses? Eu adoro essa pergunta, Sônia, porque o que eu tomei de bronca dos chineses quanto a isso, eles falavam para mim, Felipe, eu vendo o que você compra. Isso é um fato real. Quer dizer, se o cliente exigir determinada especificação ou preço, ele recebe? Ele recebe conforme. Então, a frase que eles me falavam é, Felipe, nós fazemos um iPhone aqui, mas também fazendo um iPhone. Quanto tu quer pagar? Acho que isso aí dá bem um cenário. Eu, particularmente, nunca tive problema de qualidade com a China, mas, porém, eu trazia, aí vem todo o meu estofo profissional, até da empresa aqui de Nova Prata, a Borges Vipal, de um padrão de qualidade, de como seguir,
Então, sempre recebi produtos conforme o que eu queria, o que eu estimei. E tu consegue ver isso na base. Eles fazem. Então, não tem segredo. Chega lá, comprar preço, tu vai comprar. Agora, o que tu vai receber será de acordo com o que você pagou. Que tu tá pagando. Tá, mas em se tratando de produtos similares, Felipe, uma coisa que me chamou a atenção há poucos dias, eu fui comprar uma peça de vestuário masculina numa loja, digamos, de uma marca reconhecida internacionalmente, e quando eu fui olhar a etiqueta em casa, made in China. Então, a pergunta é assim, por que marcas reconhecidamente, né, com produtos de qualidade, compram da China? Eu não estou querendo dizer com isso que esse produto não tenha qualidade, mas se é um melhor negócio comprar da China do que produzir, digamos, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Itália, por que isso? Mesmo com o produto com a mesma qualidade. Bom, é custo. Aí a resposta é custo. Existe um determinante para valer a pena na China, chama-se quantidade. Você tem que ter volume de compras. Com volume se torna viável, porque você acaba dividindo o custo nas pessoas, em linha. Produtos customizados, dificilmente você vai comprar na China. Inclusive, quem iniciou esse tipo de projeto foi o fundador da Nike, ainda com o Japão, né, fazendo os tênis na Mizuno. E a Mizuno acabou, opa, já que você está fazendo Nike aqui, eu vou fazer eu, Mizuno, e vou vender para os Estados Unidos. Aí o fundador da Nike, que me foge o nome, foi a China, foi o primeiro a fazer isso, terceirização da produção. Utilizando o que eles tinham de bom na época? Uma mão de obra mais barato. Acho que hoje tem outras coisas além de mão de obra. Eles têm maquinário, eles têm produto, eles têm matéria-prima. Eles hoje já têm um pouco mais de variáveis. Porém, se não tiver grande quantidade, não faz sentido mesmo fazer na China. E não se compra roupa de algodão na China, né? É proibido, tem uma taxação extra por causa do uso de mão de obra infantil na aquisição do algodão. Então, isso é uma informação que pouca gente fala. Se você for comprar algo de algodão na China, tem que ter autorização. Agora eu sei o porquê que eu paguei aquela camisa tão cara. Não, eu posso falar, eu estou falando da Adidas, né? Sim. Eu fui para uma loja da Adidas e não uma outra loja que vendia a marca. E aí eu fiquei observando e aí eu olhei para a etiqueta, made in China. Claro, também a gente sabe que muita gente, muito lojista, muito empresário desse ramo, compra e não especifica a origem da mercadoria, né? Mas em se tratando de uma marca assim, realmente me chamou a atenção e o porquê de, por exemplo, não ser fabricado em qualquer outro país do mundo onde a marca está presente, né? Bom, a título de curiosidade também, o PIB da China em 2019 foi de 13 trilhões de dólares, enquanto o PIB brasileiro foi de 7,3 trilhões de reais. Felipe, política, economia, liberdade, bom, não podemos falar em democracia, né? Não. Mas como isso reflete na vida das pessoas lá, não só dos estrangeiros, mas dos chineses? Bom, como o chinês se comporta, eles não enxergam o socialismo como algo ruim, até porque para eles não é vendido como algo ruim. Quer dizer, tu não sente falta do que tu nunca teve? Perfeitamente. Até porque vem de gerações que morreram mais de 80 milhões de chineses de fome. Então, hoje, inclusive, estão muito felizes, né? Então, o socialismo, ele aperta em alguns lados e ele afrouxa em outros. Por exemplo, vamos à prática. Leis de trânsito. Os carros são uma grande força de economia para cada país. Então, a China, quando eu morava lá, eu tinha carteira de motorista, as leis foram endurecendo com o passar dos tempos. Por quê? Um chinês tomar uma multa muito grande, ele vende o carro e não anda mais de carro, porque ele tem transporte público de qualidade. Então, o governo entendendo isso, ele afrouxava, porque o chinês obedece ao governo e... Ponto final. Ponto final. Onde muda isso, talvez no medo do que acontece com quem não cumpre o que está previsto. Então, eu já vi greve contra o governo.
no prédio onde nós tínhamos o escritório, uma vez eu cheguei, tinha uma greve. E como é que esses grevistas foram tratados? É assim, a polícia chega, bate foto, manda para um central. É bom o empresário resolver o problema rápido, ou do governo ou da empresa. Se vazar para a mídia, aí acho que a empresa fecha e alguém do governo perde a sua cadeira. É muito simples. Até meus funcionários falavam, Felipe, quer algo do governo? Pega uma plaquinha, vai na Praça da Paz e levanta. Reclama de alguém. Será resolvido. Se é a melhor maneira, não sei. Mas vai ser resolvido. Eu acho que aqui não deu e não vai dar muito certo isso, não. Sobre o socialismo. Nas escolas, as escolas são todas militares, são todas com padrão de educação militar. Talvez na questão de que muda uma regra e todos obedecem imediatamente. Tá, mas não existe contestação? Não. Não? Não. Porque não pode ou porque eles estão satisfeitos com a vida do jeito que ela é? Acho que não pode. O coronavírus prova isso, né? Que teve 11 pessoas que foram perseguidas como traidores, né? Por divulgarem uma possível doença que estava se passando. Então, sim, não pode. Por isso que não se faz. Mas, ao mesmo tempo, o povo vive bem. Dentro da realidade deles, eles vivem bem. Tem bons colégios, bons hospitais, boa infraestrutura, um salário que chega limpo no seu bolso, com poder de poder aquisitivo, né? A ponto que um dos problemas da China é o cara não voltar a trabalhar. Ele morava numa vila e ganhava $100 ano. Aí ele vai trabalhar numa indústria e ganha $1.000 no ano. Para que eu vou voltar? Se eu tenho 10 anos de vida no ano. Então existe um êxodo urbano, né? Que eles estão trabalhando fortemente, principalmente na indústria pesada. Até porque, fisicamente, a maior parte da China são pessoas pequenas. Quer dizer, é o contrário daqui. Um êxodo, nós temos o êxodo rural. E lá... Eles tiveram o rural... E agora estão tendo o urbano. O urbano. É uma preocupação de ter mão de obra. E os custos chineses estão muito altos. Há uma inflação galopante lá, todo ano é 30%. Apesar de não ser divulgado isso. Mas eu vivia lá, eu sei como é que funcionava o preço da comida. Então, por exemplo, na cidade que eu morava, Shenzhen, num bairro havia 1.000 indústrias de LED, chamado bairro de Longgang, em Shenzhen. Nós tínhamos uma pequena fabriquinha também lá de borracha. E o pessoal, hoje não está mais em Shenzhen. Foram para a cidade vizinha, já não estão na cidade vizinha, já estão em outra cidade. Porque aumenta o custo, está muito caro, pega a máquina e vai embora. Ou seja, tem um custo e eles não têm medo nenhum de mudar. Porque as pessoas não querem gastar dinheiro com coisas que não sejam para eles. Como a gente falou lá da questão do consumismo deles, tão capitalista. Então, não, para que eu vou gastar com residência se eu posso trabalhar na cidade vizinha e gastar menos? Uma questão bem interessante. Interessantíssima. Né? Nós voltamos daqui a pouco. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. Do you know Prime Language? O
Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprovados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Estamos de volta e estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. Agradecendo aos apoiadores do Entrevistas, a Prime Language, a Odontologia Frasson e o Ateliê do Pano. Voltando com o Felipe, nós temos algumas participações. O Altir José Ferro escreveu: boa noite, pessoal. Talvez tenha chegado atrasado, mas gostaria de saber do amigo Felipe o que ele acha do que muitos estão falando de que essa pandemia foi provocada pelo governo chinês. Nós já vamos chegar lá, Altir, mas antes o Felipe trouxe uma informação interessante durante o intervalo, que inclusive eu comentei lá em casa antes de subir também. A questão de gênero na China, né? Todos nós sabemos que houve controle de natalidade, né? Mas, segundo o Felipe, até hoje o homem lá é melhor tratado que a mulher. Isso em se tratando de filhos, né? Quer dizer, Felipe, não dá nem para dizer que é o machismo gaúcho, né? Poxa, quem dera que fosse isso lá. Na verdade, assim, historicamente, a China ela trata melhor os homens por uma questão cultural que o homem, que a esposa do marido vai cuidar dos pais do marido quando ficar velho. Então, ter filho é um dom e ter menina não é tão bom. Uhum. Vamos sair para a prática. Minha vida lá. Então, eu sou um pai, como se diz hoje, um pai raiz. Uhum. Então, o Pedro saía correndo, caía, eu falei, levanta, não chora. Os chineses ficavam apavorados. Como o teu filho caiu e você não foi juntar ele? E eu tenho fotos de estar atravessando a rua, o filho maior de mão dada e a filha de trás de 2, 3 anos a pé atravessando a rua sozinha. Cider, por favor, coloca umas imagens da vida do Felipe, da Giovana, do Tomás e do Pedro. Olha ali, ó. Isso aí é o Pedro na escola, aniversário, Thomas bebezinho lá, a professora Ellen, os coleguinhas do Pedro, a maioria são chineses, a maioria absoluta são chinesas com pais estrangeiros, porque são muito caras essas escolas estrangeiras, escola americana. Olha ali, esse é o Pedro bem bebê no zoológico de Xangai. É interessante que lugares públicos assim, nós somos tratados que nem celebridade, que nós somos estrangeiros. Então, lugares turísticos, eles fazem questão de bater foto conosco, porque nós somos diferentes, temos nariz grande. Nós falamos que eles têm os olhos puxados, eles dizem que nós temos os nariz grandes. Olha lá. Olha o Pedrão aí mais amada. Na escola, no anuário da escola. Quanto tempo vocês viveram lá, Felipe? Um pouco mais de 5 anos moramos lá, após ter passado um tempo no México. Foram tempos interessantíssimos. Eu vou pular algumas participações aqui para chegar do Maurício Esbrolio. Felipe, pensa em um dia voltar à China negócios? Tens ainda algum negócio com a China?
Tenho. A China, eu até brinco, né? Tu pode sair da China, mas a China não sai de você. Eu já falo da colônia. eu trouxe, Matheus. Ô Maurício, eu trouxe meu filho para cá. Maurício, eu trouxe o Thomas, nasceu em Hong Kong para o Brasil. Então a China está na família já. Tem um negócio com a China. É comum as pessoas me procurarem por causa dos meus contatos com a China e mantenho negócios lá. Retorno lá quase que anualmente, mais de uma vez. A expressão negócio da China continua válida? Não mais. Mas eu acho que nós estamos na última onda de negócios. Por quê? O segredo não está na China, o segredo está dentro da empresa que nós trabalhamos, na empresa que nós prestamos serviço, está na sua operação. Acreditar que vai achar algo novo na China é improvável. A oportunidade está dentro das empresas, acho que os empresários têm que se dar valor e olhar para a sua operação. Até eu trabalho muito com importação, eu entrava nas empresas por importação e descobri que não é o melhor caminho. Porque às vezes, o que tem? Tem uma novidade? Eu falei, poxa, não... Acho que, como é que está a sua operação? O que pode fazer? No que eu posso agregar valor na China? Acho que é um melhor caminho. Em tese, então, a China recebe muito bem o estrangeiro, né? Tanto ele sendo turista, como sendo empresário, ou há algum cerceamento para quem vive na China? Bom, hoje é o grande exemplo sobre o socialismo. Nós estamos proibidos de retornar à China. Semana passada, eu estou fazendo alguns trabalhos para alguns hospitais e estou atrás de produtos, né, de médicos, né? E fiquei impressionado com o ouvido dos meus amigos, apenas um conseguiu retornar à China, todos os outros foram proibidos de voltar. Ou seja, amigos que vivem há 8, 9 anos na China, com a casa lá, com a escola lá, não podem voltar para a China. Lá. Uma frase que eu comento, que é meio dura, porque eu gosto muito de chinês, eu tenho bons amigos chineses, é que o chinês nos aceita. Ele olha para você, ele sabe que você está levando negócios para ele, está gerando emprego para algum parente dele do interior. Eles nos aceitam. Acho que essa é a melhor maneira de interpretar. O que não significa que sejam bem-vindos, né? A aceitação não é a mesma coisa que, é diferente. Que dar as boas-vindas, né? Eu não posso falar uma palavra contra a China. Sempre deu tudo muito certo lá. Tive alguns problemas de saúde com o Pedro, fui ao hospital público, o Thomas nasceu lá, foi muito bem atendido. Porém, o sentimento não é que tu não está em casa. Não está em casa. Bom, nós vamos voltar então ao comentário do Altir. Fábio, desculpa, Felipe, vocês viveram na China, né? Como tu disseste, tem amigos lá. Qual é a tua opinião sobre a história de que essa pandemia foi criada pelo governo chinês? Eu gosto de fazer um paralelo, Sônia, nesse assunto com um desenho do South Park. Quando falaram com os meninos do South Park sobre que os Estados Unidos fazia o 11 de setembro. E ele fala, se nós tivéssemos esse poder, nós não estávamos preocupados, mas é bom ter essa fama. Não, acho que a China não fez propositalmente a pandemia, não faz nem sentido. Mas que sonegou informação, sonega até hoje, devido à sua política socialista, ignorou os chamados, prendeu jornalistas. Houve agora, em janeiro, a maior expulsão de jornalistas estrangeiros. Todos os jornalistas estrangeiros tiveram seu visto cancelado na China em janeiro, se as pessoas não sabem. Então, por querer não foi, mas que permitir acontecer isso com a anuência da OMS, infelizmente, eles vão ter que explicar para nós, sim, porque está só começando o problema aqui. Agora, e infelizmente, nós não vamos ter tempo suficiente para atender as pessoas. Agradecemos, inclusive, né, tanto vocês estarem nos vendo como estarem participando do programa. Não vamos ter tempo para debater tudo isso, mas o Felipe falou em jornalistas expulsos da China, né? Isso nos leva à mídia, nos leva a contestações, mas jamais que se tire a importância da imprensa, né? Você concordando, eu discordando, ela é realmente essencial e isso está bem claro nas palavras que o Felipe acabou de falar. Posso complementar? Eu faço questão de dizer uma coisa que eu converso com o Fabiano e que eu observo esse efeito que aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás, a notícia local. Eu confio mais na Sônia, no Dr. Charles, no Dr. Márcio,
no Dr. Pineda que propriamente no que eu vejo na TV. Porque eu sou muito sincero. Nós estamos aqui, né? Porque eu sei da índole de vocês, eu sei que se vocês estão passando uma informação, há uma base. E isso vai acontecer no Brasil, e isso é muito bom, porque nós temos que confiar nos nossos vizinhos, nossos amigos. Acho que é daí que vem a credibilidade. Então, eu aposto muito no noticiário local. Bom, e nós, da nossa parte, né, agradecemos e, claro, continuaremos a fazer o nosso trabalho da forma como estamos fazendo. O Ademir Menezes escreveu: boa noite, interessante entrevista. Gostaria de saber do nosso amigo torcedor do Fluminense sobre a alimentação lá da China e se é tudo isso que falam sobre comer bichos e se tem uma alimentação igual a nossa. A Ana... agora, nós tivemos uma outra participação que eu acho que foi da Ana Fontoura, fazendo a Ana Beatriz da Fontoura, exatamente, fazendo a pergunta no gênero daquela do Ademir. A alimentação na China. Poxa vida, o meu maior trabalho hoje com a China é sobre proteína, né? Levar para a China a proteína, porque lá eles estão em falta. Proteína animal, que seja ovo, que seja carne de frango, carne de porco. Houve agora, no final do ano passado, uma febre nos porcos, não sei se vocês estão sabendo, mataram mais de 100 milhões de porcos na China, ou seja, a principal carne deles é o porco, estão sem. Há agora febre na gripe das galinhas, né, da aviária, estão também cuidando, e tem muito problema com isso. A alimentação do dia a dia, vamos separar o que o chinês normal come. Come noodles, é a principal comida deles, noodles, arroz e frango, e pouco. É o que eles comem normalmente. Eu saía para viajar normalmente no domingo à noite e retornava na quinta à noite. Então eu brincava 8 refeições com os chineses. E eu descobri, depois de alguns anos, que o chinês que me atendia, ele tirava a barriga da miséria pedindo todos esses pratos especiais que tanto eu ouvi falar. Então é massa com escorpião, que por sinal não é ruim. Isso é feio, mas é bonitinho. Então, comidas diferentes, jacaré, comi muito jacaré. Eles perdem iguarias porque é uma coisa diferente para eles. Agora até apareceu a foto da Giovana ali na Nanjing Road. O que é aquilo? Ali são escorpiões se mexendo, tá? Ai. Ali embaixo, no espetinho, Mateus. no primeiro espetinho ali, é talvez das piores comidas. Eu vou comer polenta, queijo e salame. Obrigada. Esses espetinhos ali é a pior coisa que eu comi na minha vida, que é bicho da seda. É um babalu com gosto ruim. E é interessante falar, mas Felipe, a comida é ruim, mas por que tu comia? Porque, no caso, eu vou contar a história do bicho da seda. A pessoa do governo, nós estávamos fechando um contrato de joint venture com uma empresa chinesa, que tem participação do governo, e o representante do governo senta na mesa, e você senta do lado, a pessoa mais importante senta do lado do dono da empresa. Então, nesse caso, eu estava no lado esquerdo, porque o mais importante era a pessoa do governo. E as mesas são mesas com um centro redondo que você gira. Ele coloca o prato, gira para a pessoa e explica por que daquela comida. Então ele chegou assim: então, Felipe, bicho da seda, na crise que morreram 80 milhões de chineses, meu pai sustentou a família com isso. Como você não vai comer? Quer dizer, o que foi necessário foi incorporado à gastronomia. Com uma iguaria. Isso, e aí, não deixa de se ser ele come, mérito cultural. É um mérito interessante, cultural. Né? Aí, se ele come, todos comem. O que é bom para ele é bom para todos. Se ele não come, ninguém come. Bom, quando eu estava lá do direito do Lao Ban, que é o chefe, quando é que eu ia dizer que não? Nunca. Então se acostuma e vai. E como? Até porque depois ficou pior quando começou a bebida. No norte da China tem a bebida. Eu comecei a ver que a comida não era mais o pior. Beber com eles era muito mais difícil. Tá, e o que eles bebem lá? Baijiu é uma cachaça de arroz que tem 64 graus. Aí tem um perfume. Se eu sentir cheiro aqui agora, eu passo mal imediatamente. Eu passei mal algumas vezes, porque eu representava, eu era o mais jovem na mesa dos brasileiros. Pavan, por favor, faça a gentileza de representar nós. Foi tempos difíceis, Sônia. A alimentação deles, em geral, é fraca de proteína, e quando eles sobram uma graninha, eles vão comprar essas coisas horríveis que a gente vê. Cachorro, morcego. Como eu disse, né? Tem o lado cultural, que se tu for analisar, né? Da necessidade que acabou sendo incorporado, que deve ser respeitado, né? Mas não em se tratando de cachorro, morcego, etc. O Magnus Espanhol
que sempre nos acompanha. Muito obrigada, Cookie. Entrevista muito boa. Felipe, ouve-se algumas pessoas falando em boicote aos produtos chineses. Te deixo 2 questionamentos. Quem perde mais com isso, China ou Brasil? E se deixarmos os negócios com a China, qual seria o país que poderia fornecer em seu lugar? Bom, excelente pergunta, Cookie. Obrigado. Bom, não tem como defender. Essa pergunta não tem uma resposta, porque nós não podemos deixar de comprar da China. Então, químicos, até de remédios, são 80% fornecidos pela China. Então, hoje não há estrutura mundial para atender o mundo que não seja a China. Isso é um problema sério. Então, o que está ficando evidente para todo mundo não podemos depender da China. Há problemas básicos lá. Problemas de sanitários que não terão soluções. O SARS foi em 2002, agora tem um coronavírus, que vai ser a próxima? Então, espero que fique como atenção aos governos, e entre o nosso governo com isso. Eu torço que o governo seja inteligente e valorize, com uma reforma tributária, as empresas para nós passar a produzir, porque é um risco muito grande depender a indústria da China. A pergunta do Cook, eu, na minha visão, talvez polêmica, talvez otimista demais, eu acho que o Brasil pode ser a nova China, principalmente para a Europa, que está sendo deixado de lado pela China. Então, acho que temos uma oportunidade, no meio desse momento ruim, eu vejo uma oportunidade. Até porque oportunidade, até porque crise na China é uma palavra bem interessante, que é problema e oportunidade. Então, acho que a gente pode olhar a oportunidade também. E o Brasil tem muitas possibilidades, né, Somos Felipe? Muito ricos. Nós temos também a participação do Felipe Fabiano Graziotin Dalla Costa, excelente. A mídia local tem maior credibilidade. A Ana Beatriz da Fontoura volta a participar. Também concordo que devemos dar atenção às informações locais. E o Altir dizendo que 54 graus mata até o corona. O problema é achar os 54 graus de temperatura, né, Altir? É da cerveja, é da bebida, do álcool. Então, eu acho que nós vamos voltar para lá e buscar a bebida que o Felipe, não pode fumar quando bebe, né? Essa bebida. Sério? Tem um símbolo na garrafinha que não pode fumar. Nós temos também participações no YouTube. Eu acompanho as participações no Facebook e o Johnny acompanha no YouTube. Felipe, quem participa é o Alceu, da Promarca, e escreveu: com esse problema coronavírus, cria-se estigmatismo com o negócio da China. Isso não abrirá a inovação da indústria nacional? Os governos não se voltaram para a sua isonomia? Eu acho que até tu já te referiste um pouco nisso na questão, na pergunta do Cookie, né? Isso, mas fique à vontade também para colocar. Grande amigo de negócio na China. Mas ele está no Brasil. Está no Brasil. Espero que sim, Alceu. Tu não foi para a China, né, Alceu? Por favor. Então tá aí, pode responder para o Felipe se estás no Brasil ou na China, né? Felipe, o lado bom da vida de vocês na China? Bom, o lado bom é o acesso, né? Tu tem acesso como eu recebi em dólar, recebi em Hong Kong, tu acaba tendo poder aquisitivo. Então, uma das grandes que a gente cresce, porque realmente nós conheci dinamarqueses, conheci suecos. Meu futebol era com israelenses, né? E às vezes vinham os argelinos, eu brincava, não vamos discutir aqui, se explodir, né? Essa brincadeira, né? Meio pesado, mas assim, isso eu sinto falta. No entanto, eu sou obrigado a confessar que quando eu chego lá, a saudade passa. Tá, era isso que eu ia te perguntar. E o que não te levaria de volta para a China? Bom, é uma vida muito corrida, por causa do fuso horário e por causa dos negócios em todos os continentes. Então, eu tenho o privilégio de dormir 5 horas e dormir bem. Então, eu trabalhava de 6h30 até as 10. E isso acaba, assim, interferindo nem na saúde, porque eu gosto do que eu faço, mas com a família. Acompanhamentos dos filhos, uma correria muito desenfreada, aeroporto e sempre fora. Isso eu não sinto falta.
E é difícil, porque quando eu chego lá, eu vou no mercado, eu penso, o que a gente comia aqui? Não sei como a gente viveu lá, porque não tem comida, não tem carne. Então, e a Giovana, como é que ela... Porque, claro, tu já tinhas viajado muito antes de vocês viverem lá na China, né? Como é que foi para ela isso? A Giovana é minha parceira, né? Essa aí, já fomos para o México, O México talvez tenha sido muito bom antes da China, porque é diferente, eu sempre morei longe da família, então eu me acostumo com a saudade, eu tenho uma habilidade de lidar com a saudade, ela não sabia disso. Quando ela foi para o México, ela viu que consegue e gosta. Então, quando a gente foi para a China, muito interessante, que levei ela, eu estava na China há algum tempo, voltei a buscar ela, em vez de levar ela para casa, eu fui fazer uma viagem de negócio com ela e o Pedro. Então, já começamos na primeira semana, tomamos Coca-Cola ruim no McDonald's. Então, tu imagina o choque, né? Mas Giovana é uma pessoa, uma tranquilidade de fazer inveja e muito parceira. E eu acho que o exemplo, que eu gosto de exemplo, né? A gente foi no Carrefour, no Chalefu, em Shanghai, a pé, com Pedro com 1 ano e meio. E fomos entrar numa fila para pesar frutas e legumes. E lá ninguém respeita a fila, né? Aí em vez de a gente ficar brabo, que falta de educação, vão ter que ir no cotovelaço. Ia lá, e a Giovana ia lá. Ou seja, a gente levava as dificuldades como aprendizado, como uma coisa nova. Eu cansei muito antes dela, porque eu lidava com o chinês o dia inteiro, né? Mas ela se adaptou e viveu bem, e trabalhava, fazia festas infantis com uma amiga nossa chamada Camila, ela conseguiu se adaptar. Super adaptável. Nós temos a participação também do Altair Minosso. Abraço, Felipe, conhece bem. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos para o último bloco do Entrevistas. Não esqueça, estamos ao vivo e contamos com a vossa participação. É só um pouquinho. Posicionamento do comércio. Este é o assunto do Hora Bolas desta terça-feira, que traz como convidada Nelly Toscan Vieira, secretária executiva do CDL de Nova Prata. Não perca, Hora Bolas nesta terça às 22 horas na Conecta Mais Web TV. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Estamos passando por um momento difícil. Precisamos zelar pelos nossos avós, nossas crianças. Mas a vida não pode parar. Com muito cuidado, o trabalho precisa continuar. Padaria Zanotto. A importância de estar em nosso lar é a união e a força contra algo maior. Por dias mais tranquilos e pessoas mais unidas. Pelo bem do próximo, nossa família pensa na sua. Supermercados Porta. A sua saúde é o que importa. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha de offrire um ensinamento eficaz ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there.
Ateliê do Pano. Produzimos peças exclusivas de enxovais para bebês, decorações para celular, artigos em patchwork para a Páscoa. Os bonecos são a nossa paixão. Comercializamos projetos, tecidos e aviamentos em geral. Na Avenida Borges de Medeiros, 582. Fone 3242-7977. Ateliê do Pano. Nós também agradecemos a participação da Giovana Castanha Molardi, do Ariovaldo, o executivo do Cindy Lojas, que escreveu: parabéns, Sônia, pela entrevista. Grande abraço, Felipe. Conhecer um pouco mais da China sempre é bom. Bom, quem me conhece sabe que eu sempre tenho uma inclinação para falar de vivências, sejam elas de que lugar do mundo forem. E o Felipe falou uma coisa no intervalo muito interessante. A superproteção ao gênero masculino na China criou uma geração de homens deprimidos. Como é que é isso, Felipe? Eu comentei porque eu falei das meninas, né? E a gente esquece o efeito colateral, né? Além de tratar mal as meninas, não é tratar mal, mas deixar de lado. Quando eu estava lá ainda em 2013, 2014, houve uma reportagem do governo federal falando a dificuldade com uma geração de homens sem poder de decisão, que dependem de elogio e de afago. E tem muito a ver com pelo que eu enxergava dos pais fazendo com os filhos. E aí realmente gera uma falta, né? Essa superproteção gerou o quê? Uma falta lá na frente das indústrias. Porque você uma família muito com poder aquisitivo na China vai ser o chefe. Sim. Não é meritocracia, é a família que vai mandar. Aí tu gera um executivo fraco e que isso dá reflexo, sim, né? Na indústria, no próprio governo, no próximo resultado. E era uma preocupação fortíssima com campanhas, com telefone para psicólogos, muito forte. Quer dizer, e havia alguma inclinação de se mudar esse estilo de educação familiar? Não. Não? Com certeza não. Então vai continuar. Verdade, quem sabe tá aí a oportunidade dos outros, ó. Mas sem dúvida. O interessante que levou isso a acontecer foi um pianista, filho único, que atropelou uma pessoa e deu ré para matar a pessoa, para garantir, porque era melhor a pessoa ter morrido do que ela viva e processar ele. E ele foi condenado à morte. O pai era uma pessoa do governo. E isso aí foi que startou essa geração que não aceita crítica, essa geração que prefere resolver fingir que não tem o problema. E foi isso que startou. Então, tu mostra que o problema vem muito antes, a pessoa não assume a própria responsabilidade. E dali começou a se trabalhar sobre isso. Mas eu não vi nenhuma mudança, sendo bem sincero, não houve nenhuma mudança. Bom, o André respondeu então no YouTube que não. Ele está no Brasil, ele conseguiu se salvar da China, segundo ele. Nós temos também a participação do Johnny Dallagnol. Parabéns à Conecta pela entrevista com este grande profissional. E a minha pergunta é: com a alta do dólar, os negócios com a China podem diminuir se o valor do dólar continuar acima dos R$5? Bom, falando no Brasil, desde o ano passado, desde agosto de 2019, o governo tem baixado as tarifas de importação. Isso já é uma promessa do governo, fomentar o que o Brasil não produz. No que sobe o dólar, isso também desvaloriza a própria moeda. Então, é possível ainda ter negócios. Mas, repito, a solução ainda está na operação. O que eu vou trazer e por que eu vou trazer? Se eu trago algo que eu posso agregar valor, esse algo é menos de 40% do custo da matéria-prima do produto, pode até conseguir isenção de imposto. Então, sim, ainda tem negócios. Mas, de novo, não pode olhar na China como solução. Tem que olhar para a tua indústria e ver qual é a tua necessidade. O que ela pode agregar com o que é fabricado lá, né? Exato. O Miguel Talhares Simiotti também está participando e escreveu: boa noite, Sônia e Felipe. Eu não sabia da dimensão e da importância da Canton Fire. Seria legal falar sobre isso. Abraço, parceiro. Bom, que legal. Eu não mandei a foto com meus 5 crachás da Canton Fair. Cada crachá dura 5 anos. Infelizmente, as fotos me entregam, né? Menina, e depois já não era tão menina. A Canton Fair é uma feira generalista de 13 fases. Eu ia todo ano porque eu morava a 1 hora da feira, 1h30. Então eu ia de manhã e voltava à tarde. Eu ia de carro lá rapidamente.
É uma feira generalista que é muito importante para se quebrar o paradigma do que é a China. Uma ideia, Sônia, do que é Canton Fair? São 3 fases, 2 vezes por ano. São 16 quilômetros de corredor. Aí dá para ter uma ideia. Só pode entrar estrangeiro, não pode entrar chinês. Inclusive, eu estaria na China agora, na Canton Fair, e foi cancelada a Canton Fair, e eu também não iria, por causa do coronavírus. Agora que tu falou que poderias estar na China, Felipe, tu mantens negociações Brasil, China, mesmo não estando mais lá, né? Sim. Então, agora a minha pergunta vai para o viés econômico, mas a nossa economia. O que esperar do que está acontecendo? Bom, eu vou falar uma coisa polêmica aqui, que eu adoro falar. Que quando se fala que a China tem uma grande economia, eu pego alguns pontos que não fecha para mim. Inflação alta. Uma economia forte não tem inflação descontrolada, que come seu próprio bem, na verdade. A China desvaloriza a própria moeda para se manter competitiva na exportação. Um país que desvaloriza sua moeda para exportação, também que economia é essa que depende disso? E que depende de 70% da exportação dos seus produtos. É um país dependente do estrangeiro. Eu acho que agora... Quer dizer, o mercado interno... Não sustenta. Não sustenta, nem né? de perto. Embora seja a enorme, maior... Exato. São 100 milhões, são 350 milhões de classe A consumidoras. O que eu acho que vai acontecer é uma quebradeira também, que já iniciou com informações da China, que eu tive semana passada, eu virei 2 noites conversando com chineses e com brasileiros. Já começou uma quebradeira de pequenas e médias empresas. Porque sem produção, sem vender para o exterior, não tem. E metade dos meus contatos de negócio estão vendendo máscaras. Opa, vem cá, mas eu fazia pneu, estou vendendo máscara? Oh, poxa, eu fazia motor para cortina e agora eu estou vendendo máscara. Eu fazia tubos e agora eu vendo máscara. Ou seja, lá vai ter um choque muito grande. Eu não sei se eles vão conseguir tanto tempo sustentar aquele país, né? Nós voltamos então com a participação do Alceu no YouTube. Parabéns ao programa Conecta Mais e a Sônia. Muito tranquilo e precisa nas suas colocações. Belo programa. Muito obrigada, Alceu. Felipe William Jantsky, me desculpa se não for essa a pronúncia correta do seu sobrenome. Boa noite, Felipe. Como tu acredita que era e como tu acredita que será a relação do Brasil, dos países da Europa e dos Estados Unidos com a China? Forte abraço do Bill. Então, acho que agora tu sabes. O Bill foi meu colaborador na Bruni Tecnometal, um guri muito talentoso. Eu acho que isso aí é um ponto que está muito claro para mim, que a Europa está sem valor de barganha com a China. Isso aí, pelas ações da Europa junto aos Estados Unidos, a Europa está sem força. Isso aí é até chocante para mim, né? Eu acho que o Brasil pode suportar a Europa em termos de produção. Eu acho que isso é um caminho até natural. E isso vem de encontro ao que tu falaste. Exato. Que é uma oportunidade, né? Desde que, óbvio, nós saibamos tenhamos como produzir, não de maneira igual à China, mas competitivo com qualidade. E os Estados Unidos, todas as decisões do Trump, que é bom separar, que a gente tem mania aqui no Brasil de polarizar, mas o Obama começou a falar o que o Trump está fazendo. Nós temos que começar a agregar valor no Brasil e nos Estados Unidos, porque tem um americano que quer pensar o iPhone, mas tem um americano que quer fazer o iPhone. Então, não é só um tipo de pessoa num país. E os Estados Unidos perdeu indústria, não tanto quanto a Europa. Então, o Obama começou isso em 2012, o Trump só acelerou. O que não aconteceu com a Europa. A Europa está desindustrializada, à exceção da Alemanha e Inglaterra. O resto da Europa está muito dependente da China. E o que mais me choca é, esse chinês que me falou do iPhone, foi o que me falou, Pavan, a Europa começou a comprar igual ao Brasil. Começou a baixar a qualidade para ter preço. E aí é um sintoma ruim, quando você começa a ver que, eu não gero bens necessários para ter qualidade, eu tenho que só ter preço. Então, acho que é uma oportunidade para o Brasil. Os Estados Unidos, 900 mil empregos na indústria com o Trump, ou seja, uma economia funcionando, esperando uma recessão que é natural, mas eu vejo que no Brasil pode se aproveitar da questão da Europa e da própria proximidade com os Estados Unidos.
geopoliticamente falando, eu acho bom. Agora é a hora do pulo do gato, né? Se dependendo dos governadores, dependendo, em vez de ficar falando o governo A e B, eu odeio esse negócio de polarização. Para mim, o Congresso tem que votar o que tem que votar. O Executivo tem que fazer o que tem que fazer. Exato, a gente tem que parar de falar, não é uma pessoa que manda no Brasil, uma série de deputados que nós votamos dentro, nós temos que cobrar nossos deputados executarem as funções que estão sendo pagos para isso, muito bem pagos. Nós temos também a participação do Luiz Felipe Bordignon, aliás, obrigada Luiz Felipe, é uma das pessoas que sempre acompanha o nosso programa. Parabéns pelo programa. Uma dúvida, considerando o volume populacional da China, o governo tem tomado providências no sentido de evitar que surjam novas epidemias, lembrando da SARS em 2002, do Covid-19, né, em 2019, para que não se torne cíclico no futuro. Nós até comentamos sobre isso e é um temor. Eu vou dar meia resposta do Felipe Luiz. É um temor, né? É um temor. É uma coisa sanitária que, vamos lá, eles não comem morcegos todo dia, eles não comem cachorro todo dia. É uma iguaria caríssima. Inclusive, eu vi uma reportagem do Globo que botou iene, errou a moeda e ficou barato. Não, é um produto caro. Porém, a maneira que eles fazem é risco sanitário de novo. Tá, então, temos risco sim. Sim, agora, Felipe, eu vou falar uma coisa totalmente de uma gaúcha, né, daqui da Serra, olhando para lá. Visto que isso, como o Luiz Felipe colocou, né, já é praticamente cíclico, né? Não há como as próprias pessoas, os próprios chineses verem que há algo perigoso nisso? Poxa vida, não. Alguém me pergunta, quando fala a China vai dominar o mundo, eu falei, não vai dominar pelo primeiro ponto, não tem cultura para dominar. Nós queremos viver como americano, comer como europeu e fazer festa como brasileiro. Ponto final. O chinês não está nesse meio, eles não gostam do nosso modo de vida. Então, eles não querem saber nada. Eles não querem saber, eles gostam do que eles fazem, eles não estão nem aí. Se você chegar hoje no mercado de Wuhan, que está fechado, quando abrir vão fazer igual. E duvido não estejam fazendo do lado. O Rogério Farina também está participando e escreveu grande entrevista, sempre bons temas e bons profissionais. Muito obrigada, Rogério. Felipe, desmistifica um pouco sobre a questão mão de obra escrava na China, por favor. Poxa, boa pergunta. Lenda. A diferença técnica da China para o Brasil é que lá a lei trabalhista é mais simples, não é que não tenha, e existe uma questão técnica que é o seguinte, toda empresa tem um general, tem um responsável civil, né? E se uma pessoa se machucar na sua fábrica e for comprovado que alguém não deu bola, alguém não deu estrutura, essa pessoa vai presa. É civil, não é trabalhista. Não é trabalhista. Então, a pessoa vai presa se o funcionário estiver mal atendido. Então, isso é uma diferença. Sobre máquinas, lá eles estão mais à frente de nós. Tem empresas nossas aqui que não tem o que a China tem. Eu visitei 137 fábricas de pneu, fora os outros tipos de fábrica. Poxa vida, acho que mais da metade nível nosso para cima. Então, tomar um pouco de cuidado. Mão de obra, custo de mão de obra, a diferença o que o cara recebe lá é limpo, o governo tira pouco da empresa, ele cobra 33% da empresa, e a pessoa que recebe... Isso global? Global. 33% em média que tira da empresa, ou seja, eu faço um cálculo assim, tu paga 1.330 para o governo. Então, tu paga 1.330 e volta 950 para o mercado consumidor, porque, na verdade, a pessoa só paga 50. Aqui, no Brasil, tu vai pagar 850 para o governo e a pessoa vai pagar mais 350 para o governo e não vou nem falar dos tributos dos produtos. Então, uma empresa tira R$ 1.850 do bolso para voltar 650 para o mercado de consumo. Sim. Só que ainda tem mais um ponto. Transporte lá é bom, hospital é bom, e uma moradia normalmente é subsidiada. Até porque num dos valores que ele paga para o governo tem direito a comprar moradia. Ou seja, esse valor volta limpo. Nos dá a sensação que eles trabalham mais que nós. Não trabalham mais que nós. Aliás, trabalham metade que nós trabalhamos em termos de hora homem. E com mais retorno. Porque o governo, porque a indústria gasta menos, né? Claro. Acaba tendo mais gente, né?
Bom, nós temos uma participação especial também. A Giovana Pleti Pavan foi uma... Conhece, né? Conheço. Foi uma experiência de vida maravilhosa. Ótima entrevista, super beijo, Sônia. Obrigada, Giovana. Tu sabe. Beijo. Sabes que eu... Agora sou eu que tenho que mandar beijo para ela. Sabes que eu tenho um carinho enorme por ti, né? Felipe, o Pavel Carnevale, grande Pavan, gigantesca bagagem de vida. O William, né, colocou a mesma questão aqui no Facebook que já estava no YouTube. O Luciano Truclo diz: prefiro salame e queijo que morcego e cachorro, né? Idem, então me convida. Eu acho que eu só botaria um tomate ali e tá tudo tranquilo, né? Felipe, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao final. Foi realmente um excelente programa. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem nos viu também. Por favor, deixe teu recado. Com certeza o Felipe voltará conosco, talvez no meu programa ou em outro da Conecta, mas com certeza ele voltará a conversar conosco. Primeiro agradecer a você, Sônia, né? Um prazer. Ao Fabiano também, que eu sempre tenho contato com ele. Agradecer a todos que acompanharam. Vamos valorizar o nosso produto. Isso aqui é um produto nosso, da nossa região. Eu posso dizer que tive em muitos países, leste europeu, países árabes, África, Europa, Estados Unidos, América Central. Nós estamos num paraíso. Vamos dar valor ao nosso povo. Nós somos diferentes. Então nós podemos mudar isso também. Aproveitar também e mandar um beijo para a Giovana, para o Pedro, para o Thomas, meus meninos que estão lá em casa acompanhando, me esperando para voltar, para me incomodar um pouquinho. Giovana, te amo. Daqui a pouco estou em casa aí. Obrigado. E é tão bonito ver o carinho com que o Felipe fala da sua esposa e dos seus filhos. Uma última participação rapidinha, desde já pedindo desculpas se por acaso alguma colocação foi deixada de ser citada, mas ela está na página da Conecta no Facebook. O Douglas Siquim, boa noite. Muito bom rever o Felipe. O sistema de saúde chinês é eficiente e eficaz, como apresentado mundialmente nestes últimos meses. Vou abrir uma brechinha antes do boa noite para te responder, porque realmente é uma questão bem interessante. Depois a gente briga com os meninos, né? Sim. Eu frequentava o hospital público lá. O hospital público é bem bom, é eficiente, porém, Douglas, os números que eles passam não é verdade. Se tem 60 milhões de pessoas na Itália e uma pequena região já matou mais que uma cidade de 16 milhões... Que é na China, eu tenho alguns problemas, matemática eu entendo, não está fechando a conta. Mas o sistema de saúde deles sim é eficiente. E eles também mentem um monte, mas o sistema, eu sou testemunha que eu usei sempre o sistema público chinês. Nem tudo é perfeito, né? Nós agradecemos aos nossos apoiadores, a Prime Linguage, a Odontologia Fração e o Ateliê do Pano, e a equipe técnica da Conecta, o Matheus, o Cider e o Johnny. Na próxima segunda-feira, nós estaremos de volta. Até lá!